Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar presente em nossos corações nesta manhã de 12 de abril de 2020, domingo de Páscoa. Este é o tempo de celebração, este é o tempo de nós nos lembrarmos do sacrifício de Jesus. Sacrifício este que é capaz de gerar vida em nosso coração. É a graça, é o amor de Jesus sobre a nossa vida. Hoje nós nos lembramos disso. A palavra Páscoa significa passagem. Para nós, a Páscoa, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós celebramos porque Jesus está vivo, Jesus reina hoje e para todo sempre. Isso é a Páscoa para nós. É com grande alegria que aqui estamos nesta manhã para fazer mais um estudo da nossa revista. Nós trabalhamos com a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. Mais uma vez, como disse na semana passada, nós iniciamos o nosso trimestre na semana passada com uma revista nova. E nós estaremos estudando esta revista durante todo o trimestre, falando sobre a vida de Paulo. Nós só temos esta revista em formato digital, nós não a recebemos impressa por conta da pandemia de coronavírus que estamos vivendo em todo o nosso país, mas a nossa igreja está disponibilizando para aqueles que o quiserem a revista impressa. Você poderá estar recebendo. Se você ainda não tem a revista, você pode nos fazer contato e nós vamos estar providenciando para que a revista possa chegar até você. Hoje nós estaremos estudando a nossa segunda lição do trimestre. Hoje nós vamos falar sobre a universalidade da obra de Cristo. Semana passada nós estudamos e falamos sobre a conversão que mudou a história. E nós falamos, pautado em Atos capítulo 9, sobre a conversão de um homem chamado Saulo. A conversão de Paulo, melhor dizendo, ela vai mudar o rumo da igreja, do cristianismo. Ela vai ter um impacto muito grande. A conversão de Paulo, ela não foi superficial. Nós estamos diante de uma conversão radical, profunda, exatamente da forma que precisa ser uma conversão. Paulo se entregou a Cristo. Paulo foi chamado para pregar o evangelho aos gentios e Paulo se apresenta como um homem de Deus, o maior líder, o maior pastor, o maior missionário que nós conhecemos, E Paulo, ele serve a Deus com todo o seu amor e paixão pela obra de Cristo. Paulo, de fato, combate o bom combate. Paulo não tem a sua vida como preciosa. O ministério de Paulo é servir a Cristo. Paulo sacrifica-se, sacrifica as suas vontades, sacrifica a sua própria vida pelo amor à causa de Cristo. Paulo tudo sofre por amor aos escolhidos. É isto que a vida de Paulo nos ensina e também nos serve como encorajamento para servirmos e fazermos a vontade de Deus neste tempo. Eu sei que nós gostaríamos de estar na igreja, na casa do Senhor, mas por razão da crise que temos enfrentado, do coronavírus, cada um está na sua casa, e eu gostaria de continuar fortalecendo isso junto de cada irmão, de cada pessoa que está nos ouvindo neste momento, que você possa continuar tomando todas as medidas, todas as precauções para se cuidar com relação ao coronavírus, fazendo uso do álcool em gel, lavando sempre a sua mão com sabão, evitando sair de casa, só mesmo em situações de necessidade, ou você que está trabalhando, mas que nós possamos nos cuidar neste tempo. O problema é real, irmãos. Nós temos visto muitas coisas, pessoas dizem muitas coisas, muitas especulações,
mas é necessário que a gente tenha ciência que o problema é real, que a gente precisa descansar em Deus, fazer a nossa parte. E também vai aqui mais uma orientação, né? Não fique com a televisão, com os meios de notícia que você tem, né, acessando isso o tempo todo, para que você também possa se precaver e cuidar até mesmo da sua saúde mental, né? Então, voltando aqui, né, para a nossa lição de número 2, estávamos recapitulando aquilo que falamos na semana passada, e um grande aprendizado que nós tiramos da lição passada, né, foi que nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Não deixemos de orar por pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limites para o poder de Cristo. E a vida e a experiência de Paulo é um exemplo real do que aconteceu. Quando nós olhamos para o capítulo 8 de Atos, a gente vê um homem que era perseguidor do cristianismo. Paulo estava presente na morte de Estevão. E no capítulo 9 nós vamos ver a conversão de Paulo, né? E essa conversão ela vai ter um impacto muito profundo, né? Da agora para frente, na medida em que vamos estudar hoje a universalidade da obra de Cristo. Das muitas virtudes do apóstolo Paulo, a maior certamente foi tirar, né, o caminho, né, do cristianismo, o caminho da igreja da situação de seita judaica e transformá-la no cristianismo. Essa foi uma das grandes virtudes do apóstolo Paulo. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo é chamado para pregar aos gentios, e em Atos capítulo 15 nós vamos ter aí uma separação, né? Um divisor de águas, né? Na história do cristianismo, podemos assim dizer, né? O cristianismo ele vai romper com o judaísmo, né? E no capítulo 15 de Atos isso fica bem evidente, né? E visível para todos nós. No capítulo 9 nós temos a conversão de Paulo. No capítulo 11 nós vamos ter a conversão, o início das conversões dos gentios, né? Cornélio, um prosélito, vai se converter e diversas outras pessoas vão se converter ao cristianismo, né? No capítulo 13 nós temos a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, né? E isso, na medida em que os gentios vão se convertendo, vão entregando suas vidas a Cristo, né? Aqueles que faziam parte do judaísmo vão começar a questionar isso, porque para eles, né, a salvação, o fato de crer em Cristo não era o suficiente para a salvação. Para o judaísmo era necessário que as pessoas que se convertiam a Cristo havia necessidade de se circuncidar-se, né, para pertencer, né, à fé cristã. Mas a gente vai ver que há essa cisão, este rompimento aí no capítulo 15 de Atos. Para iniciarmos, eu gostaria de ler com você Gálatas capítulo 1, verso de número 15. Gálatas 1, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou, verso 16, em revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Para que eu pregasse entre os gentios. Nós temos aí o chamado de Paulo, da parte de Deus, para que ele pudesse pregar o Evangelho, pregar as boas novas de salvação dentre os gentios. Obviamente que o mérito é sempre de Deus. Foi Deus quem chamou Paulo, e assim como chamou Paulo, poderia ter chamado qualquer outro, né? Deus é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E falando, né, da obra de Cristo, da obra de Deus, da igreja de Cristo, Paulo foi instrumento que Deus usou para levar a sua palavra aos gentios. Um homem de Tarso, queridos, que era Paulo, tornou o homem de Nazaré matéria de culto no mundo inteiro. Ele compreendeu melhor que ninguém que a obra de Jesus tinha dimensão universal. Era isso que Paulo entendia. A salvação, a obra de Cristo na cruz do Calvário, não era apenas para os judeus,
mas envolvia todas as pessoas. Tinha objetivo universal. Hoje, Paulo era um homem que fazia parte, ele era um homem fariseu, né? O fato de ele ter sido fariseu torna a questão mais importante e impactante ainda, porque hoje o farisaísmo é sinônimo de hipocrisia, não é verdade? Por causa de Mateus 23. Por causa de Mateus 23, nós temos esse tipo de interpretação do farisaísmo. Mas, no entanto, fariseu naquele tempo significava abstinência e separação. O farisaísmo, os fariseus, o fariseu, era o grupo mais fiel ao judaísmo. Eles estavam alinhados e presos à lei que era a Torá. Eles eram pessoas zelosas pelo judaísmo e levavam aquilo muito a sério. É isso que nós aprendemos com esta lição. Com uma mente dominada totalmente pela lei, Paulo, judeu ortodoxo, entendeu o evento de Jesus, como nem a própria igreja compreendeu, né, de maneira inicial. E é este o contexto em que envolvia o apóstolo Paulo e que envolvia a igreja no primeiro século. O primeiro ponto da nossa lição é inicialmente uma seita judaica. A partir do capítulo 15 de Atos, e eu gostaria de ir a este texto agora, nós vamos ver em Atos 15, de 1 a 29, que as igrejas se reuniram porque alguns defendiam que os gentios que crescem em Cristo deveriam se circuncidar. E a nossa lição gira um pouco em torno deste Atos capítulo 15, e eu gostaria de chamar a sua atenção para este texto neste momento. Você que puder, abra sua Bíblia em Atos capítulo 15. Atos 15, a partir do verso 1. Certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvo. Este era o pensamento judaico, daqueles que faziam parte do judaísmo, E não é bem assim que Paulo entendia sobre o Evangelho de Cristo. Os gentios convertidos eram recebidos na igreja pelo batismo e não pela circuncisão. Eles estavam tornando-se cristãos sem se tornarem judeus. Essa era a ênfase. E nesse ponto que surge uma grande tensão no contexto da igreja. Uma coisa era ratificar a conversão dos gentios, mas será que eles poderiam ratificar a conversão sem a circuncisão? Enfim, irmãos, Atos capítulo 15, ele é um divisor de águas na história do cristianismo. Isso porque os falsos mestres, eles ensinavam que a fé em Cristo não era o suficiente para a salvação. Eles pregavam que sem a circuncisão, os gentios não poderiam ser salvos. Era isso que eles ensinavam, os falsos mestres. Segundo estes falsos mestres, os gentios precisavam primeiro se converterem judeus para depois se tornarem salvos, E o evangelho em Atos 15, nós vamos ver isso, que o evangelho ele deixou os limites estreitos que eles queriam impor, E o evangelho de Cristo aí ele caminha, com as suas próprias pernas, poderia assim dizer, E desde a sua conversão, ao Senhor, o apóstolo Paulo ele diz, que ele foi escolhido para levar a palavra aos gentios, Então, é importante que a gente saiba disso. É bom a gente lembrar isso porque nós vivemos num tempo em que alguns desejam restaurar as práticas do judaísmo em nosso meio, em meio à nossa teologia. Símbolos judaicos, festas judaicas, a arca são trazidos para os nossos templos. Não somos judeus, irmãos, somos cristãos. Não somos filhos do sinal
do Sinai, e sim filhos do Calvário. A salvação é através do sacrifício de Cristo Jesus. A salvação é pela graça de Deus. É isso que Paulo vai dizer. Paulo ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz no verso 19 e 20 de Gálatas capítulo 2: para a lei eu estou morto, para a lei eu estou morto a fim de viver para Cristo. Para Cristo. A salvação não é pelas obras, a salvação é através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Também aprendemos, o tema da lição é sobre isso, que o Evangelho é para todas as pessoas. O Evangelho é para todas as pessoas. Para o apóstolo, esta universalidade do Evangelho, com direito à salvação dos gentios, estava predita desde o início. Começa em Abraão, Gálatas 3:8, e ele foi um vaso escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios. Atos capítulo 9, verso 15, você pode conferir na sua Bíblia. Tiago, Pedro e João eram líderes da igreja de origem judaica. Reconheceram que Paulo era o homem destinado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. O ensino de Paulo, ele é claro: Deus encerrou todos os homens, ou seja, quer que judeus e gentios, todos eles estão debaixo do pecado e precisam da graça de Jesus sobre a sua vida. No pensamento de Paulo, Deus é salvador de todos os homens. Eu gostaria de pedir você que abrisse a sua Bíblia neste momento em 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 10. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 10. Diz assim: pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 10. É isso que a palavra de Deus nos diz. É para isso que nós trabalhamos, Paulo dizendo, é para isso que nós lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Também gostaria de ler 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 4. 1 Timóteo 2, verso de número 4. O texto nos diz assim: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é o caminho. A vontade de Deus é que todas as pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho de Cristo. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Isto é, a universalidade da obra de Cristo. Ele é o Salvador possível para todos os homens. Todos podem ser salvos através do sacrifício de Jesus. Mediante isso, é importante a gente ressaltar algumas coisas a respeito disso, sobre esse universalismo. O universalismo, sim. O universalismo, não. Aí entrando no terceiro ponto da nossa lição. Dizemos Salvador possível para todos os homens. Ou seja, Salvador de todos os homens. Cristo tem poder para salvar todas as pessoas. Através do sacrifício de Jesus é que nós somos salvos. É nesse sentido que a Bíblia nos fala. Ele é o Salvador, ou seja, Cristo é o Salvador possível para todos os homens. Mas isto não significa que todos os homens serão salvos. Não significa que todos os homens serão salvos.
A doutrina que assim afirma se chama de universalismo. Essa doutrina, chamada universalismo, ela ensina que todos serão salvos porque a obra de Cristo na cruz redimiu os pecados de todos os homens. E não é assim que nós cremos. Nós cremos que o sacrifício de Jesus ele é universal, mas a salvação é para todos aqueles que nele creem. É necessário crer em Jesus. A salvação é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. A base bíblica para isso é Romanos 10, 13. Invocar, querido, é mais do que recitar ou dizer nome. É colocar-se sobre o cuidado do nome. Invocar é colocar-se sobre obediência a Cristo. A conversão, o invocar, é exatamente a experiência vivida pelo apóstolo Paulo. Envolve entrega total, mudança radical de vida. Foi isso que o apóstolo experimentou ao invocar a Cristo, ao entregar-se ao Senhor Jesus. Então é importante que a gente entenda o que é esse universalismo. Este universalismo que o autor nos mostra que o plano de Deus, a salvação, ela é através de Cristo, é uma obra de Cristo, ela é possível para todos os homens, mas isso não significa que todas as pessoas serão salvas, qualquer um, entende? É isso que a doutrina chamada universalismo acredita. Resumindo para você o que é universalismo. Universalismo é a crença de que, ao final da história deste mundo, Deus haverá de salvar todos os seres humanos, reconciliando-os consigo mesmo mediante Jesus Cristo. Nessa crença não há lugar para a doutrina da punição eterna, a saber, a ideia de um inferno, onde os pecadores condenados haverão de sofrer eternamente por seus pecados. Há este pensamento de universalismo, e aí é um pensamento, é uma heresia, né? E este conceito de universalismo não é algo recente, né? Essa heresia ela está presente desde o primeiro século, né? No meio dos mestres gnósticos, de que no final da história deste mundo, Deus haverá de salvar todos os homens, né? Reconciliando-os consigo mesmo. E isto é um grande erro, irmãos. É um grande erro teológico. Isso é uma heresia. Por quê? Porque é um erro teológico e grave. Porque, na verdade, mais que isso, né, é uma heresia, é um erro teológico grave. Por quê? Porque se a gente pensar dessa forma, né, isso vai enfraquecer e extinguir todo o espírito missionário e evangelístico que nós temos, né? Se todos serão salvos no final, inclusive aqueles que são resistentes ao evangelho, né? Os pecadores não convertidos, os incrédulos, os agnósticos, se todos eles serão salvos, né? Isso descredita tudo o que nós fazemos e que os nossos antepassados já fizeram, ou seja, pregar o evangelho. Para que pregar o evangelho se todos serão salvos, né? Uma outra coisa é que a doutrina universalista, o universalismo é o forte incentivo a uma vida imoral, Olha, pensando dentro dessa heresia, né? Se todos serão salvos no final, eu posso viver do jeito que eu quiser, né? O universalismo ele dá a entender isso. Todos serão salvos no final, pecadores, incrédulos, Deus vai salvar todos. Então eu posso viver uma vida imoral, posso viver do jeito que eu bem entender, né? Nós não cremos desta forma, né? É importante trazer este ensinamento, né, e essa clareza aqui para a nossa reflexão e para o nosso estudo, né? Mas é importante dizer, né, que o plano de salvação, né, a universalidade da obra de Cristo é que todos podem ser salvos, judeus e gentios, que através do sacrifício de Jesus nós podemos ter vida eterna nos céus, mas que
é necessário crer em Jesus, é necessário invocar o nome de Jesus, é necessário viver em obediência à palavra de Deus, é necessário servirmos a Cristo para sermos salvos. A salvação é através de Jesus, mas é necessário, né, que cada pessoa tenha uma experiência pessoal com Jesus, ou seja, que cada pessoa tenha a mesma experiência que o apóstolo Paulo teve, uma experiência de conversão. Então, essa lição ela é muito importante, é uma lição que traz um grande aprendizado para nós. Né? A gente viu que no capítulo 15 ali de Atos a gente vai ver, né, uma mudança, um rompimento, né, que vai mudar, né, o contexto da igreja. Né? Atos capítulo 11, a gente vai ver a conversão de muitos gentios. Né? Você pode ler isso na sua casa. Né? Em capítulo 13 nós temos a viagem missionária de Paulo e Barnabé pregando o evangelho, pessoas se convertendo. Em Atos capítulo 15, né, nós vamos mostrar aí, ver com o texto bíblico, este rompimento, né, judaísmo, cristianismo. Né, os judeus afirmavam que para se tornar um cristão era necessário você primeiramente converter-se ao judaísmo, para depois, né, estar se vinculando ao cristianismo. Né? E Paulo vai pregar que a salvação ela é através de Cristo Jesus e que não há a necessidade de circuncidar-se, de se tornar um membro, né, da seita judaica para ser um salvo. Né? Então nós temos aí esse rompimento. Né? E também falando sobre o plano de salvação, né? A vontade de Deus é que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, é que todas as pessoas entreguem-se a Jesus. Né? Mas a salvação é para os que creem, é para aqueles que se entregam verdadeiramente a Jesus. Para pensar e agir, né? A primeira coisa é que o Evangelho ele acabou com as barreiras humanas, declarando que todos são iguais, e que a salvação é uma obra da graça de Deus. A salvação é uma obra da graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É através do sacrifício de Jesus que temos vida. O verso 1 do capítulo 2 de Efésios nos ensina isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. É através do sacrifício de Jesus. Para pensar e agir, né? Ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo. Por Cristo. A universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça e por meio da fé em Jesus. Ninguém é salvo, querido, por ser bonzinho. Ninguém é salvo por fazer boas obras. Nós somos salvos somente através de Jesus. É como nós cantamos, né, em nossas igrejas. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. É através do sacrifício de Jesus que nós somos salvos. Né? Ninguém é salvo por ser bonzinho. Né? Nós temos que ter essa clareza, né, na nossa cabeça. Terceiro ponto para pensar e agir, precisamos lembrar que o tema central da pregação da igreja é Cristo. Precisamos lembrar que a centralidade da igreja precisa ser Cristo. Cristo. E o Cristo crucificado. Há muita pregação hoje em dia, pregações filosóficas e sociológicas, conceitos humanos. Igrejas, queridos, que estão preocupados com suas filosofias eclesiásticas. Pessoas e igrejas, líderes que estão preocupados em fidelizar clientes, estão mais preocupados com isso, em fidelizar clientes, do que anunciar que só Jesus salva. E aí o autor da revista, ele conclui e termina dizendo, e eu vou ler o que ele disse porque concordo
plenamente com o que ele afirma. Ele diz: precisamos evangelizar, pregar mensagens evangelísticas, realizar série de conferências evangelísticas, distribuir folhetos, falar de Jesus ao mundo. E ele conclui a sua última frase: nunca esqueçamos que só Jesus Cristo salva. Só Jesus, irmãos. É através de Jesus que nós temos a salvação. Somente Ele pode nos dar a vida eterna. E ninguém pode roubar de nós a vida eterna. João capítulo 10, verso 28 nos diz isso, né? Que Deus possa nos abençoar. Tenha um domingo abençoado na presença de Deus, né? Me despeço aqui. Próximo domingo teremos a nossa terceira lição e logo mais teremos uma mensagem de Deus aos nossos corações, falando, né, sobre celebração, celebrando a Páscoa da Bíblia. Que Deus te abençoe, um dia abençoado na presença de Deus.